Eu quero compartilhar com vocês hoje, lendo o texto do capítulo 1 de Atos. Atos, capítulo 1, de 1 a 11. Nós vamos ler esse texto, depois nós vamos meditar juntos a partir dele. Esse texto nos diz assim, irmãos: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galiléia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Amém. Amados, esse é um texto que inicia o livro de Atos, mas ele é melhor compreendido quando nós entendemos que ele é uma continuação de um dos evangelhos. Ele é a continuação do evangelho segundo Lucas, o médico amado, o primeiro historiador da igreja. Lucas escreve o evangelho segundo Lucas e escreve também o livro de Atos. E é uma sequência. Em grego, esses livros estão juntos. Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Inclusive, eu indico essa leitura aos irmãos. Lerem o Evangelho segundo Lucas e, na sequência, já pularem para Atos, pula o João e já vem para Atos. Você vai perceber uma unidade de ideias, de pensamento. A quem ele escreve ambos os textos? Ele escreve a um sujeito chamado Teófilo, que possivelmente era um sujeito, um cidadão romano, de uma condição social elevada, novo convertido, um cristão, mas um cristão novo convertido, e ele escreve tanto a respeito de Jesus, quanto a respeito do ministério de Jesus, da pessoa, da obra, da vida de Jesus e do seu ministério, quanto o início da igreja, para que esse Teófilo pudesse também ser fortalecido na fé, conhecendo mais a respeito de Jesus e do que os discípulos de Jesus fizeram. Se nós formos pegar, irmãos, por exemplo, o conteúdo do Novo Testamento, se nós formos olhar o volume de texto, Lucas escreveu 1/3 do Novo Testamento. Você tem outros autores que escreveram mais livros, mas menores. Quando a gente junta o Evangelho segundo Lucas com o livro de Atos, você vai ter aproximadamente 1/3 do Novo Testamento. Então, uma grande quantidade, muito do que nós sabemos a respeito do ministério de Jesus e a respeito do ministério dos discípulos a quem Jesus escolheu, é por conta exatamente da instrumentalidade do médico Lucas. E ele, obviamente, cada autor de um dos evangelhos escreve segundo a sua própria característica, segundo a sua própria identidade. E nós temos, então, a marca de Lucas colocada nos evangelhos e agora também nesse livro da história da igreja, o livro de Atos. Dito isso como uma parte introdutória, eu quero olhar agora para o texto que nós lemos. Ele faz menção já no início ao Teófilo, conforme eu disse. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo. Então, ele está falando do Evangelho, que nós conhecemos o Evangelho segundo Lucas.
Então ele está dizendo, Teófilo, eu já escrevi para você a respeito de Jesus. O que Jesus, ele faz um resumo. Se a gente pegar o finalzinho de Lucas é resumido, a mensagem de Lucas, sobretudo o seu final, ele vai fazer um resumo aqui. O que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi elevado ao céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Eu já quero parar aqui e olhar algumas coisas com você. Irmãos, Jesus tinha morrido, Jesus ressuscitou o terceiro dia, ficou por volta de 40 dias, e depois ele se despede dos discípulos e sobe. Ok? Final dos evangelhos, Jesus foi, subiu, ascendeu aos céus. Entretanto, Lucas tem uma clareza, Lucas tem algo que precisa ficar claro para nós, e ele deixa essa clareza no texto. Ele diz que aquilo que Jesus fez até a sua ascensão é o começo daquilo que ele iria fazer. Muitas vezes nós olhamos para a ascensão de Jesus como o término das coisas que Jesus fez, porque ele já não está mais na terra, e a gente fica esperando que ele faça novas coisas quando ele voltar. Quando ele voltar, ele diz, então ele vai dar um tempo agora, ele não vai fazer muita coisa agora, ele não vai fazer nada, para quando ele voltar, ele vai, aí sim, ele vai fazer de novo. Mas não é essa a ideia que Lucas tem, porque ele casa, ele conecta aquilo que ele vai escrever agora, que são o que vem depois da ascensão de Jesus, como uma continuação da obra de Jesus na terra, realizada agora pelos discípulos de Jesus no poder do Espírito Santo. Tudo o que nós vamos ler no livro de Atos, e tantas coisas incríveis, isso é um livro maravilhoso, irmãos, um livro incrível, sensacional, bom de ler, uma jornada, histórias incríveis. E ele está dizendo que tudo isso que ele vai contar, que nós já lemos, nós já sabemos, é a continuação da obra de Jesus Cristo. É Jesus Cristo na terra, através dos seus discípulos, no poder do Espírito Santo. Irmãos, eu não sei para você, mas para mim, isso me saltou os olhos, isso me chama muita atenção. Nós somos a igreja de Jesus na terra, ela é a continuação do ministério de Jesus. Eu quero fazer apenas uma observação para não causar confusão. Eu não estou falando da obra de salvação, irmãos, porque essa foi consumada pelo próprio Jesus. Nós, a igreja, nenhum discípulo de Jesus está contribuindo para que a salvação dos pecadores seja realizada, porque essa obra só um poderia fazer, só aquele que não conheceu o pecado, só o Filho de Deus. Então, eu estou falando não estou falando a respeito da obra de salvação, porque essa, do começo ao fim, ela se dá na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu estou falando exatamente daquilo que, a parte da salvação, é a continuação da expressão daquilo que Jesus fazia na terra, nós estamos aqui plantados para fazer. Aí você vai dizer, pastor, eu tenho um espelho em casa, eu tenho um espelho bom em casa. Como que você está dizendo que euzinha, posso continuar o ministério de Jesus Cristo na terra? Mesmo que não seja a despeito da salvação, porque de fato não é. Mas como que é isso? Esse é o grande mistério. E é nesse contexto que fica claro o papel do Espírito Santo. Tanto que esse texto já faz menção disso. Intencionalmente, Lucas já coloca o Espírito Santo aqui logo no começo que ele está escrevendo. Ele está meio que recapitulando coisas lá para o Teófilo, mas ele já colocou, olha, o Jesus, até o dia que ele foi levado para o céu, ele deu orientação aos apóstolos escolhidos por meio do Espírito Santo. Quero avançar um pouquinho mais. O que será que instruções seriam essas? Ele detalha um pouquinho mais, dizendo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Qual é a ênfase? A ênfase de Lucas no seu evangelho, no livro de Atos,
Tem um ponto aqui, irmãos, que é o seguinte: aqueles homens, os discípulos de Jesus, que vão fazer o que vão fazer no livro de Atos, eles o fazem porque eles têm uma certeza: Jesus está vivo. Irmãos, não é que ele existiu na terra. Ter a certeza de que Jesus existiu não leva as pessoas a arriscarem a sua cabeça para pregarem uma mensagem. Qual mensagem? De que ele está vivo? Aqueles homens abriram mão de tudo e se dedicaram a anunciar Jesus como Salvador, a anunciar o evangelho da salvação às pessoas, porque eles tinham certeza de que ele está vivo. Quando nós cremos num Jesus histórico apenas, existiu um homem, foi bom, ensinou boas coisas, maltrataram, judiaram dele, não sei o que e tal. Tá, mas ele está vivo? Eu não sei. Se a minha crença é apenas no Jesus histórico, porque tem um monte de gente boa que passou na história da humanidade, que deixou legados incríveis, ensinamentos fantásticos, mas todos morreram, estão mortos. E os dessa geração daqui a pouco vão morrer. Passa rápido. Mas existe um homem que venceu a morte, que ressuscitou e que deu inúmeras provas disso aos seus discípulos e a muitos outros. Numa dessas ocasiões, Jesus aparece para mais de 500 pessoas. Mas aos seus discípulos, aqueles a quem ele chamou, quem ele escolheu e quem ele incumbiu de dizerem ao mundo que ele está vivo, ele deu instruções mais específicas. Jesus passa, irmãos, de ser aquele que traz uma mensagem, a mensagem do reino de Deus, para ser aquele que é a própria mensagem agora. Agora a mensagem é a respeito dele. Ele veio trazendo a mensagem do reino, ele veio trazendo a mensagem do Pai, ele veio trazendo a mensagem do céu. Mas ele morre e ele ressuscita para perdão dos nossos pecados, e agora só há uma mensagem transformadora, redentora, que traz perdão, que derruba o muro de separação que existe entre o homem e sem Deus, com seus pecados, e o Deus Santo. Uma única mensagem. Qual é? Ele venceu a morte, ele está vivo, ele reina sobre tudo, ele reina sobre todos, mas ele te chama pelo teu nome, ele conhece tudo sobre a sua vida, suas misérias, seus pecados, seus erros, mas ele te ama da forma como você é, e ele te chama para perto dele, ele tem perdão para a sua vida. Como você responde a isso? Essa é a mensagem do livro de Atos. Todos aqueles homens que vão fazer o que vão fazer, irmãos, todos os milagres, curas, sinais, maravilhas, tudo aqui descrito, repousa sobre uma verdade: ele está vivo e reina para sempre. Você pensa agora o Teófilo. Agora vamos parar um pouquinho. Vamos pensar o Teófilo. Você lê os evangelhos sobre Jesus, é maravilha, né? O Teófilo já estava meio que maravilha e abençoadíssimo com o relato que Lucas deu a ele a respeito da vida e da obra de Jesus. Agora o Teófilo vai começar a ler o que os discípulos de Jesus fizeram porque Jesus estava vivo. Só que ele tinha algumas descrições de quem eram esses homens. Não tem tantas assim, mas tem algumas. Por exemplo, qual é a profissão que você conhece dos apóstolos, dos 12 que Jesus chamou? A gente conhece a profissão de poucos. Dos que a gente conhece, qual profissão eles tinham? Digam para mim. Pescador, coletor de impostos, o velho publicano. São os que a gente sabe.
Existem suposições, alguns a gente conhece até a posição política deles, político-religiosa, um era zelote e tal, enfim. Mas vamos deixar de pescador e cobrador de impostos, que era o sujeito mais odiado pelos próprios judeus, porque ele era um judeu que estava a serviço de Roma para extorquir o próprio judeu de todas as formas que ele conseguisse. Então ele era um cara mal visto. E o pescador, um sujeito que não precisava de um conhecimento intelectual, de uma formação, de uma erudição, de uma formação cultural, para exercer o seu ofício, que é digno, que é correto, mas é uma pessoa simples, muito simples. E aí o Teófilo, o Lucas vai dizer para o Teófilo: olha, Teófilo, você está achando que é o máximo, mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe esses que ele escolheu, que são simples, que são comuns, que são do povo? Eles vão lá para Jerusalém para esperar o derramar do Espírito na vida deles. E a esses simples, comuns, anônimos do povo, vai lhes ser dado poder para anunciar que o Rei vive para todo sempre. Essa é a história. Você imagina o Teófilo sendo abençoado com essa história, como você está sendo nessa noite. A história não é sobre o poder de Paulo, mas Paulo é fantástico, Paulo é formidável. Não é sobre o poder de Pedro, nem de João, nem da sabedoria de Tiago, nem de nada. A honra, a glória e o poder são daquele que vive e reina para todo sempre. É tudo sobre ele, para falar numa linguagem contemporânea. É tudo para ele, sobre ele, para a glória dele, debaixo do poder dele, para que o nome dele seja grande, seja conhecido, para que diante dele se prostrem todos que precisam do perdão do Pai. Começa a entender o papel do Espírito. Você pega o pescador, pega o publicano, pega um monte de gente comum e fala assim: dá uma missãozinha suave para vocês. Vocês vão anunciar isso em todos os lugares. O versículo 8 vai nomear alguns lugares: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Irmãos, às vezes a gente olha as histórias bíblicas e nós temos às vezes algumas, nos escapa algumas coisas e, por exemplo, fala assim: rapaz, como que esses homens eram bons, né? Como que eles responderam bem a esse chamado de Deus, a essa vocação de anunciarem ao mundo, porque o Evangelho chegou até nós, então, amém por isso. É verdade isso, mas eu quero te mostrar uma coisa: Jesus já tinha vencido a morte, ressuscitado, estava com eles, Jesus chamou eles para a praia para comer um peixe, Jesus fez outra refeição que a gente não sabe bem qual é, enfim, eles estavam lá com Jesus ressurreto, irmãos. E aí Jesus vai dando orientações do que seria o ministério deles, que Atos vai descrever. Lá pelas tantas, eu suspeito de Pedro, irmãos, vai perguntar assim: tá bom, então a gente vai para Jerusalém, porque a gente vai receber esse poder lá, vai ser esse o momento que você vai derrubar os romanos para a gente reinar na boa? Finalmente vai ter chegado a hora, Jesus, a gente virar esse jogo aí? Você tem momentos que a sua fé parece fraquejar. Você tem momentos que você parece não compreender bem os propósitos de Deus. Eu tenho também. Em muitos momentos, nós queremos mais que o nosso, que a gente quer estar com Jesus e buscar Jesus para que os nossos sonhos e desejos se realizem. Eles também. O sonho, o desejo era dominar o Império Romano, jogar aquilo abaixo e eles reinarem com Jesus na terra. Era isso.
A resposta de Jesus, ela é incrível e, a meu juízo, um alerta para nós, especialmente nesse tempo. Irmãos, nós vivemos um tempo que, se alguém eu não sei o que alguém conseguiria imaginar para dizer assim, olha, eu acho que não está muito perto do fim, não. Acho que está longe ainda do fim. Eu ia perguntar, mas por que você pensa desse jeito? Aí ele me dá lá, por que isso, por que daquilo. Eu não consigo ver muitas coisas, irmãos. Porque aquilo que eu vejo, que é descrito na Bíblia como sinais que indicariam o fim, ou a proximidade do fim, a gente vai encontrar. Muitos deles. Muitos, não poucos. Para usar uma expressão que eu aprendi com o Hilário, que hoje os irmãos podem chamá-lo para comer uma pizza ao final do culto, ele está de aniversário. Eu aprendi uma expressão com ele que eu acho muito oportuna e eu passei a usar. A volta de Jesus parece cada vez mais madura. Madura. Porque quando você vai olhar uma fruta, você vai olhar um mamão, ele tem sinais de que ele está ficando maduro, que ele está ficando no tempo adequado para ser retirado. Ele tem sinais, ele tem jeito, ele tem uma forma. Qualquer planta. Os sinais estão diante de nós. E qual que é o maior erro que nós podemos cometer, que é o que Jesus alerta? Jesus em uma linguagem by Carlos Murta, Jesus diz assim, não te mete com isso. Isso não é da conta de vocês. Eu não estou falando para vocês irem anunciarem a mensagem. Isso é que é o da conta de vocês. Eu estou mandando vocês irem para Jerusalém, não é para vocês virarem ministros meus aqui na terra, não. Eu estou mandando vocês irem para Jerusalém para vocês receberem poder para serem minhas testemunhas na terra. Porque esse tempo é o Pai quem sabe. Está em boas mãos. Faz o seu, que o Pai vai fazer o dele. Nós podemos até, do ponto de vista bíblico, assim, com um ar mais escatológico, tem uma galera que curte muito escatologia, e eu não sou desse grupo. Tem uma galera, sim, tem uma galera que ama escatologia. Qualquer assunto que você começar de teologia, eles vão para o lado escatológico. E esses, então, são do grupo de risco, de ficar nesse processo de discutir as coisas do fim, porque a escatologia é exatamente isso. É estudo das coisas do fim, de se perder numa série de elucubrações e percepções e fantasias, algumas delas, perdendo o eixo central, que é qual? Que é o que é descrito aqui. Deus deixou um povo na terra para dar sequência ao ministério de Jesus no poder do Espírito Santo. E esse ministério é realizado através de um testemunho. Nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus. Sabe quando você fala assim, parece um adesivo colocado atrás de algum carro ou caminhão? Eu falei com Jesus agorinha, ele está vivo? Eu falei com Jesus hoje, ele está vivo? Quando você diz que orou, e quando você diz que você viveu um momento com Jesus, quando você diz que Jesus tratou de alguma coisa com você, quando você verbaliza isso, você está dizendo que ele está vivo. E para quem não conhece o Jesus da Bíblia, para quem não conhece o Jesus anunciado nos evangelhos, ele vai achar muito estranho, porque esse sujeito morreu tem muito tempo. Como é que você falou com ele hoje? O máximo que talvez ele consiga pensar em algum tipo de reencarnação, que a Bíblia condena completamente, porque ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo para a sua vida. Mas quando esse Jesus vem diante desse homem, dessa mulher, e se revela a ele, fica inequívoca, nenhuma dúvida, zero dúvida, de que ele está vivo, de que ele é Senhor, que você está diante de alguém infinitamente maior que você,
e que incompreensivelmente vem ao seu encontro com amor, perdão, te acolhe, te sustenta, te cura, te liberta. Por que ele faz isso? A gente no começo não sabe, mas a gente sabe que ele fez. Quero avançar, irmãos, eu poderia ficar muito tempo aqui ainda, mas eu quero avançar. A partir do versículo 4, há um tom um pouco de advertência. Olha só, certa ocasião, enquanto comia com eles, o Jesus, ressurreto, comendo com os discípulos, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. Por que a menção ao Pai? Porque os profetas que o Pai colocou, eles anunciaram que o Messias seria o doador do Espírito Santo. Que ele duas verdades do Antigo Testamento, já anunciadas lá no Antigo Testamento, que o Pai enviaria o Messias e que esse Messias ia colocar na vida daqueles que crescem o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, como é mais usado no Antigo Testamento. Está falando da mesma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Então, por isso que a menção aqui é ao Pai. Isaías é farto nisso, por exemplo, mas eu não quero seguir. Por que fala para não sair? Fica em Jerusalém, vocês sosseguem aí. Não saiam de Jerusalém, porque será em Jerusalém que o Pai vai cumprir a sua promessa de batizá-los com o Espírito Santo. Tem algumas questões aqui. Uma delas, irmãos, histórica, cultural, é que se aproximava a Páscoa judaica, e o centro da Páscoa era Jerusalém. Então vinham judeus de todos os lugares do mundo para estar em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Quando Jesus foi morto, quando Jesus padece, nós temos esse o contexto, esse o cenário, o cordeiro que foi entregue morrendo. Depois de passar um tempo, nós teríamos uma festa chamada Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Nós teríamos de novo uma Jerusalém cheia, nós teríamos de novo o povo buscando, através daquela festa, a Deus novamente. A oportunidade muito grande da mensagem ser colocada para um número bem maior de pessoas. Nós temos hoje instrumentos, mecanismos de anunciar a mensagem do Evangelho de muitas formas, maneiras, fazendo chegar a pessoas que nós não conhecemos, que nós não fazemos ideia de quem são e como vai chegar até elas. Nenhuma outra geração teve tanta oportunidade de disseminar o Evangelho como a nossa. Nós temos muitas maneiras de fazer isso. Muitas. De maneira alguma, a gente deve imaginar a igreja apenas online. Nós vamos deixar de nos reunir para vivermos um ambiente online. Esqueçam isso. Esqueçam isso. A questão não é se a tecnologia possibilita isso para nós. Porque possibilita. Nós temos, em muitos lugares, a possibilidade de fazermos os nossos eventos online. A questão é se isso cumpre o propósito de Deus, como Deus quer. Então, uma coisa é você pensar uma igreja online. Esquece, vão ter elementos importantíssimos que vão ficar de fora. Agora, quando a gente fala de proclamação, quando a gente fala de anúncio, quando a gente fala de levar a mensagem, o que eu estou entendendo aqui nesse texto é que havia uma ocasião mais própria para aqueles discípulos anunciarem com o poder do Espírito Santo a mensagem do Evangelho. Por isso que eles deveriam ficar quietos ali. Por que não era aquele dia? Era depois. Porque o outro dia era mais... O depois era mais estratégico do que aquele dia para a propagação do Evangelho. O que eu vejo, então? Um Deus que faz planos, um Deus que tem intencionalidade, um Deus que tem estratégia e que no momento certo daria o Espírito Santo para que aqueles homens com o poder
do Espírito Santo levassem para muitas e muitas vidas a mensagem de salvação. A pergunta é: nós fazemos isso hoje? Porque é nosso dever fazer. Nós precisamos fazer, agir com intencionalidade, com planejamento, para que a mensagem do Evangelho chegue com eficácia aonde deve chegar. Irmãos, eu tenho pedido ajuda a algumas pessoas aqui na igreja, para nós termos um ministério na igreja que avance nessa direção, para que a gente consiga, com mais estratégia, planejamento, eficácia, responsabilidade, levar a mensagem para um número maior de pessoas. É necessário isso. Nós temos todos os instrumentos para isso. E nós não podemos negligenciar essa oportunidade. Ore por isso. Quero avançar no texto. O texto segue e diz assim: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Obviamente, a alusão de Jesus era o batismo que o próprio Jesus havia se submetido, o batismo de João, que era um batismo quando alguém se arrependia dos seus pecados. E ele está dizendo o seguinte: olha, o batismo de João com água é um batismo de purificação. As pessoas se arrependiam, eram batizadas e depois retornavam para as suas vidas, mas o que vem agora transcende o aspecto humano. Agora é Deus. Não é mais o batismo com água apenas. Agora é algo interior que vai acontecer na vida de vocês. O batismo tem a ver com início, irmãos. Rito de batismo é rito de início. O início dos crentes sendo habitação do Espírito Santo. Eu quero parar um pouquinho aqui para tentar ensinar uma coisa. Aqueles homens já criam em Jesus? Criam com as suas dificuldades, com as suas falhas, como a gente viu uma aqui, claro, mas eles criam em Jesus, criam completamente. Você não vai... A declaração que Tomé faz quando ele vê Jesus vivo é incrível: Senhor meu e Deus meu. Mas eles eram habitados pelo Espírito Santo? Não, eles não eram habitados pelo Espírito Santo. Eles eram capacitados pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não habitava aqueles que criam. O que seria inaugurado? Seria inaugurado que agora o Espírito Santo viria habitar todos aqueles que crescem. Essa é a diferença entre o crente do Antigo Testamento e o crente do Novo Testamento. E essa geração aqui está nesse intervalo, em que as duas coisas vão passar a existir juntas. Você vai ter o crente do Novo e o crente do Antigo Testamento. No próprio livro de Atos, mais adiante, os discípulos de Jesus iriam encontrar com os discípulos de João Batista. Eles já haviam sido batizados nas águas, pelo próprio João Batista. E eles perguntam: mas e o Espírito Santo? Ele fala: a gente nunca ouviu falar. Lógico que não ouviu falar, ainda não estava no tempo do Espírito. O Espírito ainda não habitava as pessoas. E aí os discípulos de Jesus vão dizer: mas vocês creem? Cremos, então vou morar agora aqui. E o Espírito sela, vem habitar aquelas vidas igualmente, porque eles eram crentes também. Eles eram crentes no modelo Antigo Testamento. Por isso que eu estou usando a palavra crente e não cristão. Eles criam que o Messias viria, e eles não sabiam que ele tinha vindo. Quando isso é anunciado, a fé deles era genuína, eles são batizados com o Espírito Santo. Para quê? Eu vou deixar para entrar na questão do batismo propriamente dito numa outra oportunidade, se Deus permitir, na semana que vem. Mas para que o Espírito Santo é dado? O texto diz, irmãos, e o contexto ainda mais, para que aqueles homens tivessem poder para fazer aquilo que eles sem isso nunca fariam, que é testemunhar de Jesus de forma clara para a sociedade. E aqui, irmão, isso aqui nos confronta hoje. Se a gente está com dificuldade de dar um testemunho claro de Jesus para a sociedade, para os nossos amigos, familiares e etc., não é porque nós não tenhamos de Deus o poder para fazer, porque temos, a nós já foi dado o Espírito Santo,
Nós não temos que ficar aguardando nos ser dado alguma coisa que já recebemos desde a conversão. O poder que habilitou aqueles homens já habita as nossas vidas, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então não nos falta o poder, porque o mesmo Espírito que agiu na vida daqueles homens é o que age hoje e que é o que vai agir em todas as gerações. Você tem poder vindo de Deus para dar testemunho de Jesus Cristo. Não tema, não recue, não se acovarde. Mas eu sou simples, eles eram também. Ah, mas eu não fiz teologia, e muito menos eles. Mas você está com Jesus, você crê que Jesus está vivo, você falou com Jesus hoje, é disso que se trata, irmãos. É porque Ele está vivo, Ele me habilitou com o seu Espírito para dar testemunha dEle. E saiba de uma coisa, Ele está preparando pessoas para ouvirem de você, de mim, a mensagem da salvação. Irmãos, Ele está preparando o terreno do coração de pessoas para receberem essa mensagem do mais improvável que você imaginar, porque todos esses homens eram improváveis. O texto fala, irmãos, do final, esses discípulos eram, eu gosto de ver as mancadas dos discípulos, irmãos, as videocassetadas dos discípulos, irmãos, porque eu me vejo nelas, e isso me consola. Olha o contexto, Jesus falando do reino, para eles irem para Jerusalém, que o Espírito é sedado, dando instruções sobre o reino e tal, e coisa, e aí Jesus se despede deles e vai subindo, e o que eles fazem? Eles vão para Jerusalém, eles vão fazer o que Jesus mandou eles fazerem? Não, os tantos ficam olhando para a nuvem, fica lá, ó. Só. Aí o que o Senhor faz? Manda 2 anjos. Sabe aqueles anjos que falaram assim, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, para as mulheres? Esses anjos estavam com serviço esses dias, gente. Não estava fácil essa vida de anjo naquela temporada ali, não. Eles vão para os discípulos vai ficar olhando para o alto até quando? É isso que os anjos dizem para os discípulos. Fica olhando para o alto até quando? Vai. O mestre acabou de mandar, mete o pé. Quantas vezes o Senhor podia mandar uns anjão desses para falar com a gente, né? Que a gente fica olhando para ontem. Olhando para ontem com tanta coisa para ser feito. Deus nos chamando para cumprir várias promessas na nossa vida, nos habilitando a testemunhar dele com mais eficácia, com mais clareza, com mais poder, o poder do Espírito Santo. Quero terminar a minha fala fazendo algumas aplicações. Primeiro, eu não sei agora a coisa está muito diferente, mas coisa boa que tinha na época que eu era da escola é quando o professor tinha que sair da sala. Gente, a professora, e sempre tem aquele sermãozinho básico, né? Eu vou lá não sei aonde, mas vocês fiquem quietos, que se eu pegar alguém, ela já dava aquela jurada em todo mundo. E aí, quando ela virava as costas, aquilo se transformava num parque. Era incrível isso. E sempre tinha uns que iam para a porta para vigiar a hora que ela ia voltar. Era um negócio assim, incrivelmente organizado, né? E aí fazia toda a tripulia que você puder imaginar, até que ela apontava lá no corredor e alguém dizia, ela está vindo, e era aquele auê. Quando ela chegava na sala, a sala era tipo uma cidade da Ucrânia, mais ou menos assim, né? Aquilo tinha sido destruído completamente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para fazer uma gracinha para os irmãos? Não, é porque tem uma verdade por detrás aqui que eu quero destacar. Às vezes a gente acha que Jesus foi dar uma voltinha, que ele saiu da sala. Ele não saiu.
através do Espírito dele, ele está contigo todos os dias. E você pode olhar para isso e ficar assim, meu Deus, estou frito. Porque quando eu estava lá envolvido com aquele pecado, com aquela miséria, ele estava lá, estava assim. Mas você pode ter um outro olhar também, ainda que esse seja verdadeiro. Assim, mas sabe que Jesus não ia aguentar, pastor? É um pecado tão feio. Jesus saiu, Jesus foi dar um rolezinho na hora, e foi embora. Não foi não, filho. Jesus está até no inferno. O que ele está fazendo lá, pastor? Ele não é santo, ele está punindo. No inferno ele está para punir. Você não vai cometer um pecado tão escandaloso que Jesus diga assim, meu, não sou nem capaz de ver isso. Sabe por quê? Porque todos os pecados de todos os salvos, de todos os tempos, de todos os lugares foram colocados sobre os ombros dele na cruz do Calvário. Não há nenhum pecado que Jesus não conheça. E não no sentido de assim, é porque ele sabe todas as coisas. Não, 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 é porque foi colocado sobre ele. Então você pode desenvolver um outro olhar sobre isso. É que ele está com você em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Sabe quando você recebe uma notícia ruim? Sabe quando a notícia da demissão chegou e você tinha que chegar em casa para avisar a esposa e os filhos que as coisas iam mudar um pouco? Sabe quando a notícia de morte chegou de madrugada? Sabe quando aquele resultado ruim no laboratório veio para alguém que você ama muito ou para você mesmo? Ele está vivo com você pelo Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Irmãos, nós precisamos aprender a desfrutar da presença do Senhor em todo o tempo, falar com Ele, honrá-lo, exaltá-lo, agradecer, desfrutar, irmãos. E que a presença dele nos constranja, glórias a ele, que bênção, né? Coisa boa é ser constrangido por Deus, coisa boa é ser corrigido por Deus. Se a presença dele nos constrange para que nós evitemos o pecado, eu quero muito mais da presença dele, mais e mais. Se a presença dele me inibe a pecar, eu quero muito mais. Se a presença dele em mim, em você, na igreja, nos empodera para o testemunho, é o que nós devemos buscar. Então hoje eu quero te convidar a repensar a sua vida e a nunca pensar que Jesus saiu da sala, ele continua lá. Outra consideração que eu quero fazer, irmãos, você vê aqui pessoas com diferentes ofícios, profissões, formações, experiências, mas elas têm um chamado único. Às vezes a gente olha a nossa própria vida e eu aconselho pessoas, e a pessoa, pastor, parece que eu não sei, assim, parece que eu não tenho um chamado. Olha, eu gosto tanto de ver o fulano, eu gosto tanto de ouvir a fulano, eu gosto tanto de... Mas eu mesmo assim, você tem um chamado. O tímido tem um chamado, o introvertido tem um chamado, o extrovertido tem um chamado, você tem um chamado. E eu não estou falando do ambiente eclesiástico, eu não estou falando de ser pastor, de ser ministro de música, de ser o que for, né? Não estou falando disso, eu estou falando que você tem um chamado para você viver com Deus na sociedade. Você é o quê? Pastor, eu sou segurança, então viva com Jesus lá no seu ofício. Você é o quê? Eu sou empresário, então viva com Jesus lá no seu ambiente. E eu sou professor.
emissora, viva com Jesus. E não importa o que você é, isso é seu ofício, não importa, mas você tem um chamado. Qual o chamado? Deus derramou sobre você o Espírito Santo, para que você seja uma testemunha dele, na escola, na faculdade, na obra, na empresa, aonde for. E para terminar, irmãos, às vezes nós pensamos a fé cristã como um livro, uma cartilha de dogmas, de doutrinas, de ordens, de uma série de coisas assim, faça isso, não faça isso, não faça isso. Eu não sei nem como chamar isso. Mas muitas vezes as pessoas olham para o cristianismo como algo assim. E isso é exatamente o que Jesus veio quebrar e destruir por completamente. Assim, então pode fazer o que quiser. Se você vive com Jesus, se o Espírito habita a sua vida não é sua mais. Sua vida é daquele que te salvou. Você vive para Ele. É tudo para a glória dEle. Tudo, o tempo todo. Tudo. Ele governa. Ele está no volante. Ele está na direção agora. Irmãos, cristianismo não é uma adesão intelectual a uma série de códigos. Não é isso, irmãos. Ele não, se fosse para ser isso, podia ter ficado no judaísmo. Lembra que a gente estudou? Tinham 613 leis, não sei quantas afirmativas. Faça isso. Não sei quantas ainda mais negativas. Não faça isso, não toque aquilo, não sei o quê. Aí Jesus vem e fala, é? Tá bom. Então vamos concentrar no que presta. O resumo da lei dos profetas é uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Depois ele chega para os discípulos e diz, e a vocês eu dou uma missão, fazer discípulos de todas as nações. É simples, irmãos, é a respeito do relacionamento com Ele, é com Jesus, para Jesus, por Jesus. Ele nunca vai se separar de você. Irmãos, na vida, em qualquer circunstância, e especialmente na morte, momento algum, nada e nem ninguém poderá separar um cristão, um discípulo de Jesus, do seu Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Como que você responde? Como que você responde ao que o Senhor falou contigo nessa noite? O Espírito de Deus derramado sobre a sua vida, te empoderando para ser testemunha dEle, lá no seu trabalho, lá com aquele chefe enjoado que você tem, com aquela pessoa tão legal que talvez você esteja construindo uma amizade. O Senhor te empoderou para ser testemunha dEle, aonde Ele te levar. Não te falta nada, você tem tudo para ser testemunha do Senhor. Deus querido e amado, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado, Deus, pela instrumentalidade do médico Lucas. Muito obrigado, Deus, porque encontrou em Teófilo um homem generoso, que investiu no ministério de Lucas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor os conduziu com o Teu Espírito a registrar tantas coisas que hoje nos abençoam. A Tua palavra viva, eficaz, poderosa. A Tua palavra transformadora, que nessa noite, Deus, foi entregue, e eu peço agora em nome de Jesus, Deus, a todos, Pai, que aqui estão, todos, a quem o Senhor falou aos corações, Deus, o Senhor trouxe correção, o Senhor trouxe confronto, mas o Senhor também trouxe perdão, o
Senhor trouxe renovo, o Senhor trouxe paz, o Senhor trouxe vida. Que nós vivamos de fato, Deus, de fato, como testemunhas do Teu Filho, o nosso Salvador. Obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado por cada pessoa que o Senhor tem colocado ao nosso lado na jornada. Obrigado porque nós temos ao Senhor, nós temos pessoas ao nosso lado. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.